Eu sou Sabrina Farnese, médica laringologista, e a minha aula hoje é sobre as alterações hormonais que influenciam na voz. A voz humana é extremamente sensível a mudanças hormonais, onde há alterações do conteúdo fluido da lâmina própria logo abaixo da mucosa laríngea, disse Robert Tyer Sataloff. Aqui mostrando como cada hormônio interage com seu receptor, nessa relação chave-fechadura. Nas células tem que haver esses receptores para que haja ação do hormônio nas células dentro do nosso organismo. Aqui um corte mostrando a prega vocal, como ela é até a parte mais profunda, superficialmente a mucosa, o epitélio escamoso, depois a membrana basal, e após isso nós temos a lâmina própria superficial, que é o espaço de Heinck, a lâmina própria intermediária, o ligamento vocal, lâmina própria profunda também, o ligamento vocal, e mais interiormente, profundamente, o músculo vocal. Aqui mostrando nesses estudos como existem receptores hormonais na laringe. Então, vários estudos mostrando sobre isso, inclusive assemelhando a mucosa da prega vocal a todas as camadas com o esfregaço do colo uterino. Então, as pregas vocais têm tantos receptores quanto o colo uterino, mostrando como ela é responsiva aos hormônios sexuais. Os hormônios tireoidianos, quando eles estão nesse limite superior da normalidade ou inferior da normalidade, quando eles estão aumentados ou diminuídos, existem alterações da voz. As alterações são semelhantes nos sintomas aí do hipotireoidismo subclínico, quando o TSH está alto, mas aí os hormônios, mesmo que eles não tenham ainda aumentado para estarem fora dos seus níveis, causando disfonia em 77% das pessoas. Aqui um esqueminha mostrando aí o feedback negativo, hipotálamo, hipófise, também a tireoide. Existe aí essa voz mais grave devido ao edema, a voz instável devido ao aumento da massa e diminuição da vibração, e assemelha-se ao edema de Heinck. O tratamento aí, repondo o hormônio quando ele está baixo, e medicações para diminuir o hormônio quando está alto. O GH, que é o hormônio do crescimento, nós vemos aí quando está diminuído, aí na criança, o nanismo hipofisário, e aí a voz mais aguda. A acromegalia, quando tem muito hormônio do crescimento, a voz áspera devido ao aumento da laringe, menos extensão vocal. O cortisol também influenciando aí na voz, a hipertrofia laríngea, a voz profunda e áspera, quando aumento do cortisol, no caso da síndrome de Cushing. Alguns estudos falam sobre o cortisol e se ele poderia aumentar o pitch vocal, principalmente devido ao estresse. Os corticoides também causando alterações, principalmente porque são análogos, parecidíssimos com o cortisol. Mostrando aqui o hormônio, a insulina, a falta de insulina ou a má absorção do hormônio causando diabetes. Então, o diabetes causa uma neuropatia, prejuízo na voz de cantores, ressecamento da laringe, alteração do muco. O paratormônio também aí produzido pela paratireoide, fazendo essa regulação do cálcio. Então, se esse cálcio está baixo, então, quando tem o hiperparatireoidismo, diminui a estabilidade nervosa. Então, o paciente pode ter afonia, ficar sem voz. Os hormônios sexuais, mostrando um pouquinho do ciclo menstrual feminino. Existe aí umas alterações aí, principalmente com as cantoras, elas conseguem ter essa percepção, principalmente quando começa a aumentar a progesterona aí antes da fase do ciclo menstrual, elas relatam aí que a voz fica um pouquinho mais grave, diminui o alcance. A gestação, também as alterações devido à progesterona em altos níveis, principalmente no terceiro trimestre fica a voz ligeiramente mais grave, perda das notas altas, cansaço vocal, perda do apoio abdominal devido aí ao crescimento abdominal, por causa ali da gestação, e as pacientes têm mais refluxo, então realmente afeta a voz. Muda vocal, mostrando o crescimento da laringe, pelos hormônios sexuais nos meninos e nas meninas, 60% de crescimento da laringe nos meninos e 34% nas meninas, mais ou menos de 12 a 15 anos, com alterações aí da voz ficar mais grave, menos soprosa, alterações aí importantes, principalmente nos meninos, na menopausa, o declínio hormonal feminino, aumento aí da produção dos andrógenos, e a voz fica mais grave, perda do alcance vocal, soprosidade e 30% menos voz projetada. O uso das substâncias andrógenas, aí muito disseminado, mostrando também algumas medicações usadas para algumas patologias, a testosterona, a gestrinona, injetável, gel, implantes, apresentação oral, todas estas causando alterações na voz, influenciando na voz
devido a essa questão de ter tantos receptores na laringe. Na voz feminina, as alterações mais drásticas, mais irreversíveis, alterações hídricas, alteração da elasticidade das pregas vocais, fibrose, tom mais grave da voz, disfonia, ectasia vascular. Então, muitas vezes no exame a gente vê um pouco mais de vascularização naquele lugar, né? E isso dá quebras na voz cantada, os efeitos normalmente em 20 dias da administração oral, gel injetável, e os implantes ainda não são uma incógnita para nós, né? O momento que eles vão iniciar esse efeito sobre a voz, não dá para prever isso, e mesmo se for apenas a gestrinona, as alterações da voz cantada feminina, na minha experiência, são mandatórias, sempre elas vão acontecer. Na voz falada, muitas vezes não, mas na voz cantada, as cantoras sofrem muito com essa questão de não saberem a mudança da voz. A duração do tratamento, a dose, muitas vezes não influencia, vai ter, sim, mudança na voz. A voz masculina, a questão dos anabolizantes, temos aí múltiplas lesões em profissionais da voz falada e cantada, isso na minha experiência, e os cantores relatam aí quebra na voz, cansaço vocal, mas quando para o hormônio, existe uma regressão desses sintomas, apesar de que as lesões, como cistos, muitas vezes têm que ser retirado, ter que fazer cirurgia para que melhorem da voz. O chip da beleza, os implantes hormonais, trazendo para vocês como eles são colocados e como isso acontece. A gestrinona é uma substância que está sendo muito usada e também tem essa potencial andrógeno, mostrando também aqui nesse estudo, falando como existem alterações realmente irreversíveis por causa dos hormônios masculinos na prega vocal feminina, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre o uso da gestrinona ainda não está bem claro isso, não está certo, então, muitas vezes, eles ainda não está liberado aqui pela Anvisa. O tratamento aí, a cirurgia da tireoplastia tipo 4, muitas mulheres perguntam sobre isso, para tentarem, essas mulheres que tiveram virilização da voz, se pode melhorar, deixar a voz mais aguda e ter a voz de volta. Então, nós não costumamos indicar a tireoplastia tipo 4, principalmente porque as cantoras não vão ter, ou os pacientes não vão ter a voz que elas tinham de volta. A tireoplastia tipo 4 apenas vai deixar a voz mais aguda, mas não vai retornar a voz dessas pacientes. Há medicações que diminuem a testosterona, mas não existem aí evidências, né? Nós não vemos muitas melhoras na questão de medicações aí como anticoncepcionais ou corticoide, qualquer outra coisa para que essa prega vocal consiga voltar àquilo que era celularmente falando. Chá verde, diminuir o carboidrato, tudo isso é mito, não adianta. O que nós orientamos é a retirada imediata do implante, se tem um chip, tem que tirar logo para que pare aí esse processo de virilização da voz, mesmo que as alterações que já aconteceram, na maior parte das vezes, são irreversíveis. A fonoterapia auxilia no ajuste a uma nova condição vocal, benefício de diminuir o cansaço, melhor adaptação. E quando existe alguma carência hormonal, no caso T3, T4, cortisol, GH, existe a resolução com aí a reposição desses hormônios ou com as medicações para diminuir esses hormônios. Mas a suspensão dos hormônios deve ser gradual, a suspensão, porque principalmente devido àquela inibição do eixo hipotálamo-hipófise, os pacientes podem ter sintomas mais drásticos, então fazer isso com bastante cautela. Gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Laringe e Voz pelo convite de falar desse assunto que eu gosto tanto, que são as alterações hormonais. Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Cuide da Sua Voz, para que vocês tenham sempre informações muito seguras e muito certas sobre a voz. Muito obrigada.